Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo, professor de Química de vocês, e hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre interações interpartículas. Inicialmente, nós podemos nos perguntar o porquê da existência de corpos d'água. Quimicamente, o que possibilita a formação de lagos, rios e oceanos? Nós sabemos que eles existem devido ao fato de que as moléculas de água, que é H2O, se atraem e formam um líquido que nos permite a vida. Sem as forças de atração entre as moléculas, o mundo como conhecemos nem sequer existiria. Então, basicamente, as forças intermoleculares regem as propriedades físicas da matéria e nos dão explicações para as distinções entre as substâncias que nos rodeiam. As interações são fundamentais para a determinação das características de um conjunto de moléculas. Então, por exemplo, uma única molécula de água não é úmida. Entretanto, um agregado dessas moléculas o é. E a gente tampouco pode ferver ou congelar uma só molécula de água, mas nós podemos fazer isso com um conjunto dessas moléculas. Então, um conjunto dessas moléculas pode sim sofrer essas transformações. E as interações intermoleculares são forças de atração existentes entre moléculas. Elas se diferenciam das ligações químicas, que são interações intramoleculares, já que estas se dão através da interação interatômica e interiônica. E também é válido lembrar de que as ligações químicas são mais fortes do que as interações intermoleculares. Portanto, a energia necessária para se quebrar uma interação interatômica é muito maior do que a energia necessária para quebrar uma interação intermolecular. No caso, isso é válido quando nós estamos comparando ligação química com interação intermolecular. O primeiro tipo de interação que nós vamos estudar é a interação de polo permanente ou de polo-dipolo. Como nós já vimos, as moléculas polares possuem um momento dipolar resultante diferente de zero. Portanto, a densidade de carga elétrica não é distribuída de forma homogênea pela molécula. Assim, há na molécula cargas parciais positivas e cargas parciais negativas, isto é, um dipolo permanente. A interação estabelecida entre moléculas com dipolos permanentes é denominada interação dipolo-dipolo ou interação dipolo permanente. Quanto maior for a polaridade das moléculas, mais intensas serão essas interações. Então, aqui nós temos uma molécula de brometo de hidrogênio, na qual o polo positivo dessa molécula interage com o polo negativo de outra molécula vizinha, formando assim a interação dipolo-dipolo. Nós também temos a interação do tipo ligação de hidrogênio. Ela se trata de um tipo especial de interação intermolecular que ocorre entre moléculas polares. Então, apesar de levar a palavra ligação no seu nome, é uma interação intermolecular e não uma ligação química. Ela acontece entre moléculas que possuem átomos de hidrogênio ligados a átomos bastante eletronegativos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, por exemplo, nós temos o fluoreto de hidrogênio, que é o HF, a água, H2O, e a amônia, NH3, como exemplos desses tipos de compostos que possuem o átomo de hidrogênio ligado a átomos muito eletronegativos, que são o flúor, nitrogênio ou oxigênio. E a diferença de eletronegatividade existente entre os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio e o átomo de hidrogênio faz com que as ligações entre eles sejam muito polares. Então, os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio possuem carga parcial negativa devido ao deslocamento do par eletrônico na direção desses átomos, e, em contrapartida, os átomos de hidrogênio que participam dessas ligações terão carga parcial positiva, devido ao deslocamento do par em direção aos átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Entretanto, a intensidade dessas cargas parciais é inusitadamente maior do que para outras moléculas polares. As polaridades das ligações flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, hidrogênio, associadas às geometrias moleculares, fazem com que as moléculas possuam grandes momentos dipolares resultantes. Então, a polaridade dessas moléculas é bastante elevada e as interações estabelecidas entre elas são mais intensas do que as estabelecidas entre outras moléculas polares. Então, vejamos o exemplo a seguir. Nós temos duas moléculas de água. Como as ligações OH são polares e a molécula de água possui geometria angular, a carga parcial negativa situada sobre o átomo de oxigênio faz com que ele atraia o átomo de hidrogênio de uma segunda molécula de água. Essa interação
é a ligação de hidrogênio. As extremidades restantes de cada uma das duas moléculas interagem com outras moléculas vizinhas e assim sucessivamente. Um outro ponto muito importante é que, por exemplo, nós podemos comparar as temperaturas de ebulição, que dependem muito do tipo de interação intermolecular estabelecida entre as moléculas de uma dada substância. Nós podemos ver que as moléculas de fluoreto de hidrogênio entram em ebulição a temperatura de 19,5 graus Celsius. E as moléculas de cloreto de hidrogênio entram em ebulição a temperatura de menos 85 graus Celsius. Isso porque as moléculas de fluoreto de hidrogênio estabelecem entre si interações do tipo ligação de hidrogênio, enquanto as moléculas de cloreto de hidrogênio estabelecem entre si apenas interações de polo, que são bem mais fracas do que as interações ligação de hidrogênio. Nós vamos explorar um pouquinho mais essa questão da temperatura de ebulição mais para frente. E por fim, nós temos as interações de polo instantâneo e de polo induzido, ou também chamadas de forças de London. Então, é o seguinte, o fato de que os gases nobres, que são espécies químicas monoatômicas, possam ser liquefeitos, ou seja, eles podem ser convertidos ao estado líquido, assim como outras substâncias apolares gasosas, é uma evidência da existência de forças atrativas entre moléculas não polares. Além disso, há compostos apolares que se apresentam no estado líquido e até mesmo no estado sólido. Então, como podem moléculas apolares, que possuem a densidade eletrônica homogeneamente distribuída, estabelecer uma interação de atração entre elas? Tomemos a distribuição de carga na molécula como uma espécie de nuvem eletrônica. Inicialmente, essa distribuição é homogênea. Em certo instante, essa nuvem eletrônica deixa de ser uniforme. Se nós tirássemos uma foto da molécula nesse exato instante, nós veríamos que os elétrons se concentram em alguma região da molécula. Então, no caso, a gente tem essa separação de cargas que ocorre instantaneamente. Então, a partir daí, uma região da molécula adquire carga parcial negativa e outra região adquire carga parcial positiva. Então, nós temos a formação de um momento dipolar instantâneo, né, que distorce a nuvem de elétrons de uma molécula vizinha, dando origem a um momento dipolar induzido nessa segunda molécula. Então, dessa maneira, as moléculas se atraem, estabelecendo entre si interações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, que também são chamadas de forças de London, conforme eu disse anteriormente. E esse tipo de interação ocorre entre todas as moléculas, sejam elas polares ou apolares, sendo a única existente entre moléculas apolares. Elas ocorrem em todos os tipos de moléculas porque, independente da polaridade das moléculas, essa distorção da nuvem eletrônica pode ocorrer em qualquer tipo de substância. Porém, para substâncias muito polares, as interações do tipo de polo permanente e as interações por ligação de hidrogênio geralmente vão ser mais significativas ou vão contribuir mais para a atração entre as moléculas do que a interação do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. Mas lembre-se de que as moléculas apolares só conseguem interagir entre si através desse tipo de interação intermolecular. Então, como nós podemos organizar a intensidade dessas interações intermoleculares? A ordem decrescente de intensidade das interações intermoleculares estudadas se dá da seguinte maneira: as interações do tipo ligação de hidrogênio são mais fortes do que as interações do tipo de polo permanente, que são mais fortes do que as interações do tipo de polo instantâneo, de polo induzido. Então, vejamos essa simulação. Através dela, a gente vai poder comparar a força das interações de polo com a força das interações de polo instantâneo e de polo induzido, também chamadas de forças de London. Primeiramente, duas moléculas apolares. Percebam que, para separá-las, nós precisamos de pouca energia. É muito fácil separar uma molécula da outra. Isso significa o quê? Que as interações estabelecidas entre elas, que é do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, são interações bem fraquinhas. Nós não precisamos forçar muito para que elas sejam separadas. Agora vamos comparar com um par de moléculas polares. Percebam que a energia necessária para afastar uma molécula da outra é muito superior.
Nós precisamos fazer bastante força para que elas se afastem. Isso significa que a interação existente entre moléculas polares, no caso é a interação de polo permanente, é mais forte do que a interação estabelecida entre moléculas apolares, que é do tipo de polo instantâneo, de polo induzido.